Paz seja convosco. Amém. Fomos instruídos hoje a respeito do relativismo. Quiçá, quem sabe, Felipe pode nos trazer a respeito do inclusivismo na próxima semana, que é uma outra corrente que vem trazendo sobre a igreja um dano porque, como o relativismo, ela traz uma variação da palavra de Deus, dizendo que você pode sim vir como você estiver, mas você não precisa mudar. A palavra de Deus, ela fala de mudança, ela não fala de continuidade do pecado, ela fala de santificação progressiva, mas não fala de você continuar da mesma forma. Ela não fala de você ter uma mudança radical de uma hora para outra, mas fala de uma construção. Não fala de uma maratona, não fala de uma corrida de 100 metros rasos, mas fala de uma maratona que dura toda a nossa vida. Cada momento que você tem na presença do Senhor é um momento ímpar, que não pode ser substituído. E o Deus deste mundo, ele tem apresentado o entretenimento como uma forma de você olhar para as coisas de Deus como algo que pode ser vista depois. Com o advento, em especial, da pandemia e os cultos online, as pessoas elas têm se tornado cada vez mais irreverentes em relação às escrituras sagradas, dando outras prioridades. Afinal de contas, eu tenho a possibilidade de ver depois. Afinal de contas, eu tenho a possibilidade de assistir em casa. Eu tenho a possibilidade de parar quando eu quiser. E isso tem trazido falta de reverência. As pessoas elas não mais se preocupam em estarem num local, em estarem vestidos para um culto reverente ao Senhor, porque elas podem estar na sua casa, podem fazer do jeito que elas quiserem. Se elas não participarem, não tem problema, na semana que vem há um outro culto. E conforme nós vamos nos aproximando no fim dos tempos, e creio que, se não a minha geração, a próxima geração de Felipe, de Nicolas e dos jovens dessa igreja, será a geração que vai ver o anticristo. E vocês vão ter a oportunidade de poder olhar para um tempo pior do que esse. E as pessoas que ficarem, elas vão ser pegas de surpresa, como o Alice falou. 2 vão estar em casa, um vai e o outro fica. As portas, e eu faço sempre essa brincadeira com várias pessoas, e espero que não se concretize na vida de ninguém, de um dia você chegar e não ter mais essas portas abertas, ou se elas estiverem abertas, você ser aquele que vai pregar a palavra diante do período da tribulação, porque eu não pretendo estar aqui. Não sou melhor do que você, não tenho mais capacitação que você, mas busco de todos os dias, a todo momento, tentar de alguma maneira ser melhor ou errar menos. Nós temos que olhar para as nossas vidas, nós temos estudado a respeito de santificação, da busca dessa santificação, dessa condição de nós buscarmos sermos um pouco melhores. O culto de domingo à noite, ele vem trazendo exatamente esse fechamento desse estudo sobre a santidade. Você não reparou, mas o hino que o Alice escolheu, ele falava sobre um tesouro. E a antífona que caiu para o dia de hoje também fala de um tesouro. E aonde está o teu tesouro? Se o teu tesouro está aqui na terra, você vai continuar desfrutando dele. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, você vai continuar aqui. E as pessoas que não têm o seu tesouro aqui na terra vão se encontrar com o Senhor nos altos ares. Estamos meditando dentro do livro de Amós, um livro complexo, cheio de muitas exortações, muito mais exortações do que esperança. E é exatamente isso que as pessoas elas precisam, porque elas estão doentes. Eu estou doente, você está doente. Não estou falando da condição de você ser salvo ou não ser salvo. Eu estou falando da doença. Essa enfermidade que corrói os nossos corações, que nos leva a colocar, segundo, conforme Felipe disse, nem na lista de top 10. Nós temos outras prioridades que são sempre mais importantes do que Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema prumo da avaliação divina. Sempre que observo uma obra, uma construção, veja esse simples instrumento, um peso de ferro
na ponta, amarrado por um barbante. E esse instrumento simples, ele é usado para mensurar a retidão de uma parede quando construída. A tecnologia pode avançar, mas o básico continua em uso. Nós temos visto a nossa tecnologia avançar, cada vez mais velocidade, cada vez mais rapidez de conhecimento, de informação, mas o básico, que é a palavra de Deus, ela continua válida nos dias de hoje. Amós tem uma visão do prumo de Deus passando por Israel. Depois de tantas exortações, o coração daquele povo continua duro e ele é rejeitado. Se Deus rejeita as instituições políticas e religiosas que influenciam o relacionamento do povo com ele, o que pode sobreviver? Se Deus olha para a igreja de hoje, grandes igrejas que são referência brigando por CNPJ, brigando para serem diretores de uma igreja, uma outra nova igreja aí entrou na justiça, e isso cria um precedente. A igreja perdeu o seu apóstolo lá, o seu líder, e eles já entraram na justiça para requerer o CNPJ daquela instituição. A igreja hoje ela é uma instituição, da mesma maneira que era no tempo de Israel. A política ela se corrompe, o judiciário se corrompe. Se essas pessoas elas são julgadas, quem pode sobreviver? Os lugares religiosos de culto são descritos como os altos, os santuários, lugares sagrados, se referindo aos santuários no alto das colinas por todo Israel, ou aos santuários mais importantes. As pessoas elas tinham o costume de adorar nas montanhas. Se nós olhamos em especial em cidades do interior, em especial ainda cidades de Minas, a gente vê que toda cidade tem a sua igreja matriz da Igreja Católica Romana, e ela ali é um centro onde tudo acontece, pelo menos no passado acontecia. Na época de Israel também havia a condição do templo, mas eles começaram a criar uma série de lugares de adoração. Eu não quero ter que ir até lá, então eu levanto um poste de adoração lá, faço debaixo de uma árvore, um santuário. E aí quando nós olhamos o Salmo 121, ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que é desses postes? Será que é dessas capelas? Será que é desses altares de adoração profanos? E o salmista mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor. O Senhor que está acima de tudo isso. Outros profetas condenam os lugares altos do culto a Baal, que eram santuários ao ar livre, com pilares de madeira esculpida, mas Amós não se concentra nesses templos sincréticos. Sincretismo é outra palavra. Nós temos o relativismo, que o Felipe falou. Nós temos o inclusivismo, que é a condição de você vir para a igreja e não mudar. E nós temos o sincretismo, ou seja, eu arrasto aquilo que eu trouxe de outras religiões e outras culturas para dentro da igreja, para que as pessoas elas se sintam bem. E isso foi o que aconteceu dentro do povo de Israel. Quando Salomão ele constrói o templo, e ele começa a se relacionar com muitas mulheres, com diferentes tipos de adoração. Ele traz esses deuses para dentro desse templo. Amós não está falando das montanhas. Amós está falando de um templo que deveria ser destinado à adoração, mas não é. O problema é pior do que os santuários nos altos, porque Amós ele se refere aos santuários oficiais. Hoje não há um local oficial. A igreja evangélica ela é descentralizada. A igreja católica romana ela é centralizada. Há um órgão que coordena, entendeu? Que coordena a situação do Vaticano, é uma situação que coordena todas as igrejas. As nossas igrejas elas são descentralizadas nesse sentido de organização, mas deveríamos ter alguma forma de centralização. A palavra de hoje tem como título rejeição das palavras de destruição. Muitas vezes as palavras elas são levantadas, faladas, e você fala um simples está amarrado, ou você fala de alguma maneira querendo dizer que aquela palavra ela não é para você.
E você exclui essa palavra da sua vida, como se você, simplesmente por rejeitar a palavra, ela deixasse de ser eficaz na sua vida. O povo de Israel, ele fez isso. Havia uma palavra de Deus para eles, em que eles podiam se corrigir. Quando uma palavra como essa foi levantada com Nínive, um povo pagão, aquele povo se constrangeu, fez um jejum, todos se vestiram de pano de saco, até os animais não comeram, e por 3 dias as pessoas elas ficaram sem se alimentar, e houve o perdão do Senhor. Mas o povo de Israel, esse povo que nós cantamos, desse povo chorando em Babilônia, não adiantava eles chorarem. Babilônia era o lugar deles. Eles haviam recebido exortações atrás de exortações, e eles disseram não à palavra do Senhor. Por mais que eles clamassem, aquela música ela tem todo um contexto bíblico e ela é legal, gostei dessa música. Nós temos que entender que a Babilônia era o lugar daquele povo. Deus ele preparou a Babilônia para aquele povo, para que eles pudessem se consertar. Eles olhavam para Ezequiel e diziam: não, isso vai passar rápido. Deus vai mandar um juiz. Quando Deus executa o seu juízo, ele não volta atrás. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, nós vamos ler do verso 10 em diante. Amós, capítulo 7, versos 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra e agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Pedimos, Pai querido, a tua luz. Peço que o Senhor me capacite a ser instrumento da tua vontade para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Amós, no capítulo 1, ele exorta as nações à volta de Israel. Amós, capítulo 2, ele continua fazendo isso. Em Amós, capítulo 3, ele começa uma exortação a partir do povo de Judá, que eram as 2 tribos do sul. Eu vou explicar mais uma vez esse contexto para vocês. E em Amós, capítulo final do 3 para o 4 em diante, ele começa a trazer o contexto sobre Israel. Israel, ele era constituído de 12 tribos, e essas 12 tribos eram apenas uma nação. Ela era conhecida como a nação de Israel. Davi sucede depois dele Salomão. Salomão, ele pisa na bola com todo o envolvimento que ele tinha com milhares de mulheres. E ali, depois que ele morre, o filho dele, Roboão, toma o lugar dele. Jeroboão, um homem qualquer, ele vai como um emissário diante do rei Roboão, requisitando que fossem cobrados menos impostos, que fosse aliviado a carga de impostos sobre aquele povo. E Roboão, ele vai orar, recebe a direção dos sacerdotes que ele deveria realmente aliviar a mão. E saindo dali, ele encontra os seus amigos, que nós já falamos, que fazem referência ao Salmo 1. Ele encontra uma roda de escarnecedores, e ali ele é aconselhado a não fazer aquilo. Ele é aconselhado a ser duro, mão forte, e ele dá essa resposta a Jeroboão, que é o homem que é o que está ali na frente tentando negociar esses impostos.
E quando Jeroboão ele ouve essa resposta de Roboão, ele fica irado. E das 12 tribos, 10 tribos decidem seguir a Jeroboão. São as conhecidas tribos do norte. 2 tribos são as tribos do sul, da qual cabeça é Judá. Porque havia uma promessa sobre a terra, entendeu? Que sempre haveria um rei daquela linhagem davídica que iria continuar governando até o governo do nosso Messias. E aí esses duas nações dentro da própria nação, uma guerra existe de divisão entre eles. A gente viu uma guerra semelhante nos Estados Unidos, em que houve a guerra chamada Guerra da Secessão, em que o povo do sul, que era escravocrata, se rebela contra o povo do norte, e há uma guerra em que a tribo do norte, o povo do norte acaba vencendo. Mas no caso de Israel, aquelas tribos, aqueles povos, eles vão trabalhando junto, e Deus vai exortando as duas nações. Às vezes uma pessoal da tribo do sul faz o que é bom, mas o povo do norte sempre faz o que é mal. E aí Deus está começando a trazer o contexto do cativeiro, que não é o da Babilônia. O cativeiro da Babilônia é das tribos do sul. E o cativeiro da Assíria, que era para as tribos do norte, Deus está falando, eu vou levantar um povo que vai vir destruir vocês. Então todo esse contexto aqui está acontecendo nessa divisão. Quando Jeroboão I, ele toma posse do reino, ele não permite que as pessoas vão adorar a Deus lá no templo que Salomão construiu. E ele fala, se eu deixar esse povo ir lá adorar, daqui a pouco eles vão começar a querer ficar aqui mais tempo e vão querer deixar de ser meus súditos, então eu vou construir um templo, vários templos na verdade, e eu vou colocar imagens de escultura, e eu não tenho autoridade para trazer a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficou lá, mas eu vou levantar sacerdotes conforme o meu coração. Amazias, que está no verso 10, ele é um homem como esse. Ele é um líder de um templo pagão que se diz adorar a Deus. Versos 10 e 11 novamente diz, então Amazias, o sacerdote de Betel, que está na região do norte, mandou dizer a Jeroboão, número 2, é o filho de Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer, ou não pode suportar essa dureza de palavras. A moral da pessoa está começando a cair, os caras estão ficando tristes. Porque assim diz Amós, não sou eu que estou falando, rei, é Amós que está falando. Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Amós está falando sobre o cativeiro assírio, ele está avisando esse povo. Inicia-se um diálogo entre Amazias, que é o sacerdote oficial ali daquela região das tribos do norte, e Amós, que é um profeta das tribos do sul, que é comissionado por Deus para ir lá profetizar. O relato de Amazias parte do pressuposto de que Amós é bem conhecido e vinha falando há algum tempo em Israel durante o reinado de Jeroboão II. Então, Amazias está ouvindo isso já há algum tempo e ele começa a pegar algumas frases. A gente vê isso claramente dentro da pregação quando Jesus está falando. Os fariseus eles começam a pegar falas de Cristo que ele realmente falou e começam a levar os sacerdotes falando assim, olha, gente, se a gente não cuidar aqui, esse cara vai mudar os conceitos e a forma de adoração. Nós vamos perder a nossa boquinha. Nós não vamos ser olhados mais como as únicas pessoas que podem nos salvar. Os acontecimentos ocorrem no templo que Jeroboão construiu, um templo depois da divisão de reinos, conforme a história que eu te contei. Jeroboão I, o pai de Jeroboão II, ergueu um bezerro de ouro, nomeou sacerdotes que não eram levitas e determinou novas datas para suas festas. Essas inovações tinham por objetivo fazer uma divisão clara entre Israel e Judá. Elas ofereciam uma expressão diante do nacionalismo e adoração de Israel versus a adoração de Judá. Amazias é descrito como um sacerdote em Betel. Ele era o responsável pela adoração dentro das 10 tribos de Israel. Ele era um importante membro do governo, com um poder considerável de supervisionar, regulamentar e proteger a parte espiritual da nação. É como se fosse o Papa ou o apóstolo daquela região.
E aí a palavra de Deus em Amós, ele vem condenando não só as condições políticas do que Jeroboão II está fazendo, mas também as condições espirituais. Amazias, ele se sente atacado. Ele está defendendo o espiritual, sim. Está defendendo a nação, sim, mas mais do que isso, ele está defendendo a sua própria vida. Porque ele não era sacerdote, ele não era levita. Se houvesse uma reintegração, digamos assim, ele ia perder o seu trabalho. O ataque ao santuário e ao próprio rei foi uma ameaça levada a sério por Amazias e relatada ao rei. Seu relato inclui uma acusação contra Amós, e a prova dessa acusação se encontra nas palavras que Amós mesmo falou. A reação inicial de Amazias é a rejeição das palavras de Amós contra o templo e contra o rei. Ele não aceita. É assim que nós fazemos nas nossas vidas. Se uma palavra nos é confortável, nós aceitamos. Então nós pegamos um assunto como, por exemplo, o homossexualismo, em que nós não concordamos com essa prática. Mas, se porventura um ente querido seu próximo estiver nessa condição, você vai continuar duro? Ou você vai ser mais maleável? Se o teu parente ele for preso por alguma situação que você condena, será que você vai ser mais maleável? E vi um videozinho hoje rápido, em que mostrava uma mulher num rodízio, e a câmera estava filmando, e foi uma montagem, porque as pessoas estavam fazendo os restaurantes, era uma forma de alerta, e aquela mulher levou um tapioezinho, aqueles potinhos de sorvete da Que Bom, colocou no colo. E aí ela estava na pizzaria, e aí a mulher, o cara trouxe para ela uma pizza doce, ela falou, eu quero. Colocou, quando o cara virou, ela colocou no tapioé. E pegou um sanduichinho, e pegou mais uma pizza, e foi pegando. Aí chegou uma hora que ela pegou, abriu a bolsa dela, que era grande, colocou aquele pote, foi lá, passou no caixa, pagou, inclusive tirou o tapioé, pediu para a mulher segurar, era realmente uma montagem. E pegou o tapioé e foi embora. E aí o que é mais chocante não é a questão do que estava acontecendo, e sim dos comentários. E eu acho que é certo. Ela pagou, ela tem direito a levar, sendo que a premissa do rodízio é: você come o que você quiser aqui. Você não tem que levar. A gente vem fazendo essa relativização, como o Felipe falou. Eu tenho uma lei, mas ela é válida até certo ponto, enquanto não me prejudica. Enquanto isso me é agradável, está tudo certo. Eu posso criar um atalho aqui, porque para mim é necessário. Amazias acusa Amós Amós de conspiração, insinuando que ele está traindo a própria nação. A acusação não é sem cabimento, porque é isso que Amós está fazendo. É isso que você é convidado a fazer quando você ouve um ensinamento de Deus e você é levado a quebrar esse tipo de relacionamento com Deus para poder se dar bem no trabalho. A gente tem vários jovens aqui, pessoas que estão começando a vida. Então a gente vê o Pedro, a Luísa, a Carol, o Daniel ainda está começando a crescer. Nós temos o Gabriel, o Rafael. São pessoas que ainda não conhecem muito do contexto de trabalho, como que funciona. E podem ser exigidos para que eles continuem no trabalho, que eles mintam. Ou que eles se desviem. Ou que eles deem não aceitação ao nome de Deus. Eu acho que eu já falei para vocês, mas eu repito, uma reportagem que eu vi a respeito do Neymar. O Neymar, ele é cristão, pelo menos nominal, e ele no começo da sua carreira, ele andava com a faixinha 100% Jesus. E toda vez que ele fazia um gol, ele apontava para cima, fazia algum símbolo, entendeu, em reverência ao Senhor. Mas aí quando ele foi para um país, para um time, eu não tenho certeza se é esse time, mas pode ser como exemplo, ele foi para o Barcelona, ele falou assim, olha, nós vamos te contratar, você vai receber uma promoção aí da Nike de tantos milhões de dólares por ano, só que tem uma condição, você não pode fazer referência a Deus. E ele rapidamente disse, sim, eu não vou mais falar sobre Deus. Quando você olha depois de um outro time que ele foi jogar, a mesma condição, e ele aceitou.
Nós temos visto, se você não acompanha, acompanhe na internet, a luta e a dificuldade que tem ocorrido dentro de Hollywood em relação aos filmes, em que tem uma cultura chamada woke, entendeu? Que é a cultura da relativização, que o Felipe falou. Não há nada demais você colocar um desenho para a Júlia e a Manu ver que duas meninas elas estejam se beijando, ou dois meninos estejam se beijando, não há problema nenhum. E a Disney, que é este exemplo, entendeu, de criança, de uma coisa infantil e pura, começa a cair para essa vertente, e vários atores estão dizendo não a isso. Estão se chamando atores, e que atores falam assim, eu não vou beijar uma mulher dentro da cena, porque eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel à minha esposa. Ah, mas é um beijo artístico. Não aceito isso. Então o mundo está se polarizando cada vez mais nessa condição, em que você é filho de Deus ou você não é. Não existe meio termo. Se você permitiu que alguma coisa podre e imunda ela entre na sua vida, você deixa de ser para ser parte do engano. Tudo que nós falamos nas Escrituras Sagradas e trazemos de ensinamento, ou que eu procuro trazer de ensinamento, são coisas que tem que levar você a refletir diante das coisas que você está sendo colocado dia após dia após dia. Aquela acusação não era sem cabimento. Não era uma acusação estranha, uma acusação que tinha que ser deixada de levar em conta. Sim, nós temos a condição de um homem chamado Amós dizendo, esse homem vai morrer. Essa nação ela vai ser levada para o cativeiro. E nós temos outras ideias, outras histórias, como a figura de Samuel, que unge Davi como um rei, entendeu? Num contexto escondido, porque se ele fizesse isso de uma forma aberta, ele poderia ser morto. Falamos hoje pela manhã na condição de Davi pecando contra Batseba e Natã aparecendo. Natã fala, você é esse homem. Homens e mulheres que colocam a palavra de Deus acima do seu próprio bem-estar. Tem a figura de Aías, que é um profeta, que ele previu a divisão do reino das tribos do norte e das tribos do sul. Há o profeta Eliseu, que combinou com Jeú para conspirar para depor o rei. E mata lá Jezabel, mata o povo, entendeu? São todas conspirações, porque as pessoas elas decidem, eu vou servir ao meu Deus. Eu decido servir ao meu Deus. A busca da santidade, ela tem tudo a ver com isso. Porque você tem padrões muito bem definidos, que não são relativos. Se você for para a lei da física, você encontra a lei da relatividade. No cristianismo não tem relatividade. É isso e pronto. Sim, sim. Não, não. Se você não quer, tem muitas outras igrejas e muitas outras religiões com muitas variações. Essa condição desse sincretismo em que eu misturo. Eu gosto da palavra da Igreja Semente de Vida, mas poxa, poderia ter um ministério de dança das pessoas colando, dançando e pulando? Então vamos para um negócio um pouco mais light, por que não? E as pessoas elas vão criando. É por isso que você olha, Igreja Batista, tradicional. A Igreja Batista Sobrenatural, nós fomos ontem lá na chácara comemorar o aniversário do Nicolas, e lá passamos pela Igreja Batista Sobrenatural. Não é um princípio batista. Igreja Assembleia de Deus Renovada Presbiteriana Independente. Aí as pessoas começam a criar nomes e títulos com o objetivo do quê? De justificar a sua fé, mas sem se afastar tanto daquilo que era verdade. Nós basicamente temos 3 igrejas que são as colunas do cristianismo no mundo inteiro: Assembleia de Deus, Presbiteriana e Batista. Qualquer coisa está circundando essas 3. E as pessoas elas se fixam a essas 3 para tentar ter algum tipo de identidade, mas elas continuam se misturando porque é mais fácil. Eu defino que a partir de hoje as mulheres têm que usar saia branca como da Luísa e da Rayane, mas se usar uma calça como da Esther não pode. E algumas pessoas se sentem bem, outras se sentem mal. Então você começa a criar variações. É o que estava acontecendo dentro do povo de Israel nessa época.
Apesar de Amós não ser parte de uma conspiração para depor o rei, Amazias provavelmente não estava a par das suas relações ou intenções. Assim, uma declaração de morte de Jeroboão II é tratada com muita seriedade. E é um dos grandes problemas que nós temos. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Qual é o nível de conhecimento que você tem? Você sabe no que se baseia o cristianismo? Você sabe até onde vai? O que é a adoração e o que é a veneração? Nós temos que estudar e nós temos que meditar. Então, Felipe ele trouxe um tema muito interessante. Se você não entendeu, digita no Google e vai estudar. Essas coisas elas estão permeando a igreja cristã o tempo todo, todo o tempo. E você fica alienado sem buscar mais conhecimento. Aqui, Amazias, ele ouve uma informação e ele julga a figura de Amós. Esse julgamento é um julgamento em que ele não vai a fundo. Ele não senta com Amós para ver o que é que estava acontecendo. Ele olha apenas a situação dele, apenas a situação do templo. Eu estou sendo prejudicado, eu rejeito. O medo de Amazias era que se Amós continuasse a fazer essas declarações radicais, se nós somos cada vez mais considerados como homens e mulheres radicais, namoros fora do padrão, casamentos fora do padrão, negócios fora do padrão, você é muito radical. Não precisa ser tão duro assim. Amós, ele era radical. Certamente, dentro do contexto de Amazias, se ele continuasse, Amós, falando aquilo, ele encontraria pessoas dissidentes, pessoas descontentes do reinado de Jeroboão II, iriam se unir, iriam se fortalecer, e talvez tivessem força para derrubar o rei. Um dos grandes medos em relação a Jesus Cristo. Como que a gente vai permitir que esse homem faça isso? Estão se aumentando os níveis, o número de discípulos dele. Eram 12, passaram a ser 70. Depois da morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, mais de 3.000 se convertem. Como que nós vamos fazer? Nós vamos deixar desse jeito? Vamos matar os apóstolos? E aí um homem se levanta e fala assim, é um grande perigo você fazer isso, porque você pode fazer isso e você gerar mártires. Olha, tinha um tal de Jesus, não sei das quantas, que não era o Jesus nosso, era um homem chamado Jesus, que ele se levantou, mais de 300 ficaram junto dele, mas ele morreu, as pessoas sumiram. Houve um outro povo lá que se levantou, sumiu. Cuidado, para você não se levantar contra o próprio Deus. Se for de Deus, continua. Se não for de Deus, não continua. Amazias não teve essa visão, ele falou assim, eu quero destruir, eu quero acabar com isso. Eu não posso permitir que isso continue. O ataque sobre Amós foi uma tática de intimidação para calar a oposição ao rei. Você, em muitas situações, você vai ser colocado nessa situação. Ou você se cala, ou eu acabo com o meu relacionamento com você. Ou eu te mando embora. Ou eu não me relaciono com você. Ou eu não aceito essa condição. Ele, Amazias, interpreta incorretamente as palavras de Amós, ao omitir a ideia de que Deus se levantará contra Jeroboão e ao acrescentar um tom negativo e planos pessoais do próprio Amós, como se Amós tivesse algum desejo, alguma vontade de estar naquele lugar, fora da terra dele. Uma vez que Amós fala essas palavras em Israel, onde Jeroboão II reina, e por Amós haver falado contra o templo, Amazias conclui que seu país não é capaz de suportar ou tomar sobre si tais ataques. Isso deixa entender que Amazias sabia de outras palavras vindas de Amós. Então, ele começa a olhar para aquele povo e fala, esse povo não está muito firmado nesse judaísmo que a gente construiu, não. Se a gente permitir que essas pessoas comecem a falar, se permitirmos que Amós ele realmente leve a palavra dele em frente, as pessoas elas vão abandonar isso. Se você começar a falar de Deus, algumas pessoas elas vão te rejeitar, mas outras pessoas vão falar assim, sabia disso? Isso que você está falando é verdade. Realmente isso sempre me incomodou, mas eu não conhecia essa verdade. Está faltando apenas você chegar aí, dar um toque, apenas dar um empurrãozinho, sem agressão,
sem violência, sem imposição, apenas através do amor que é propagado através do Espírito Santo. A razão para o ataque de Amazias e a prova da sua acusação são dadas nesse texto que nós lemos. A citação não é uma representação exata de quaisquer palavras de Amós, apesar da essência estar de acordo com aquilo que o profeta disse em versos anteriores, e é um grande problema quando as pessoas levantam uma acusação contra mim e contra você. Eles não falam e não repetem 100% das palavras, eles simplesmente se isentam de uma situação. Eles pegam um contexto e falam, bom, eu não tenho culpa disso, quem falou foi você. Você tem como provar? Você registrou. A principal mudança é que Amazias distorce as palavras de Amós ao deixar de reconhecer que são palavras vindas de Deus. Tudo que você ouvir da minha boca ou de qualquer pastor, a primeira coisa que você tem que fazer é mensurar. Vem de Deus ou vem do homem? Para isso você tem que ter leitura da Bíblia. Para que quando eu fale alguma coisa que realmente destoie da palavra, você sinta como alguma coisa, uma comida que desceu errado. Você fala, alguma coisa está errada. Marca aí, tira uma fotinha no celular, faz uma anotaçãozinha, depois eu vou checar isso. Ah, pastor, você falou isso. Isso aí procede realmente ou não? Mas as palavras e visões de Amós não são fruto da sua imaginação. Gostaria muito de estar falando para vocês que é uma vitória, que há um anjo com a espada embanhada, não desembanhada, entendeu? Por pegar a bênção, entendeu? Olha, ano de 2025 vai ser tremendo para você, entendeu? E, receba aí a bênção e tal, mas não vai ser isso. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de recursos, um pouco mais de paz, mas nós temos que nos preparar para a guerra e para o vale. Essa é a realidade. Essas ondas de mudança estão ficando cada vez mais frequentes. As palavras e visões de Amós não são frutos da sua imaginação. Amazias evita o contexto teológico, não se aprofunda. Será que o que o Felipe falou tem a ver? Será que é verdade? Deixa eu entrar aqui e ver essa palavra tão estranha. O primeiro lugar que você vai encontrar lá é a teoria da relatividade. Mas continua, a teoria da relatividade da Bíblia. E começa a pesquisar. Será que realmente aquilo que foi falado é? Será que eu não tenho que tomar cuidado? Será que eu não estou trazendo as verdades para a minha vida que o próprio Deus falou como relativas? Em que eu aplico quando eu quiser? Quando eu tiver com vontade? Amazias evita esse contexto teológico das palavras de Amós, tratando-as como mera propaganda política. Esse parágrafo demonstra que Amazias rejeita, não o verdadeiro profeta Amós, mas ele está rejeitando as palavras de Deus. Rejeitar a minha palavra, fique à vontade. A palavra tem poder? Tem, mas a palavra de Deus não é a minha palavra. A palavra de Deus tem poder. Você pode rejeitar a minha palavra, mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Cabe a você olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus, ou apenas a palavra da Igreja Cristã Semente de Vida, ou apenas a palavra de um cristianismo moderno do ano de 2024. No dia do juízo vai estar você e o Senhor. Eu não vou estar junto de você, o seu ente querido, o seu familiar, vai ser você e Deus. O que você vai ter para oferecer ao Senhor? Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos pelo Teu cuidado. Agradecemos pelo zelo que o Senhor tem, Pai querido, em nos trazer palavra após palavra, exortação após exortação. Pedimos perdão ao Senhor, porque, Pai querido, temos muitas vezes endurecido o nosso coração como o povo de Israel. Que nós possamos, Pai querido, nos convencer, nos converter do pecado, da justiça e do juízo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.